Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Todos estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? A Boa imagem noite. tá tranquila? Tá chegando perfeito aí a voz, imagem, tá tudo correto aí? Tudo ok. Beleza. Bom, a gente vai começar aí nossa aula, né? Nossa maratonazinha aqui, de toda quarta-feira. E aí, a galera que for chegando, a gente vai aceitando aqui, para não perder muito tempo, porque eu tenho certeza que muitos aqui, a grande maioria tá cansado, né? Chegando da aula. Segundo Darlan, ele pode responder até 300 questões que amanhã ele está de folga, eu vim estou em casa. Amanhã tem alguns que não estudaram que ainda trabalham, né? Certo? Mas vai dar certo. Bom, meu povo, acho que a grande maioria aqui do grupo vai fazer o concurso da Polícia Penal do Piauí, né? Então, baseado no cronograma do concurso, a gente já viu o hardware e o software, né? Vimos sistemas operacionais, falamos um pouco de redes de computadores, né? Apesar de não estar explícito lá no edital, mas para a gente ter acesso à internet, a gente precisa saber como é que funciona as redes de computadores. Precisamos ter a base, né? E aí, na última aula, a gente, 2 dias seguidos, na quarta e na quinta, a gente viu na quarta o pacote Office 365, né? Que envolvia o Word, Excel, PowerPoint. PowerPoint não falamos muito, porque geralmente nos concursos, se cair uma questão, duas é muito, né? E aí, faltou uma parte do último item do edital, tá? Que fala de internet, navegação na internet, conceitos de URL, links, sites, buscas, impressão de páginas, tá? Como a gente falou de redes de computadores, na aula a gente abordou também sobre a navegação, sobre os navegadores de internet, tá? Então hoje eu vou fazer um breve resumo aqui sobre esse último item, né, dando a continuidade em conceitos de URL, nos links, nos sites, nas buscas, na impressão de página, tá? Depois eu coloco para vocês no grupo aí o resumo de tudo que a gente falar aqui. Então, esse último item aí é um item tranquilo. Então, como foi dito desde o primeiro momento, esse edital do Piauí veio mamão com açúcar, como diz a história, tá? Então, quem já vem se preparando há um tempo, quem já vem aí fazendo os concursos, né, vem treinando, esse do Piauí vai ser mais um teste, mas eu creio que a grande maioria aqui já está bem avançado, tá? Hoje temos a presença aí da nossa colega Laninha. Laninha, mais uma vez, seja bem-vinda, tá? Nosso projeto aqui de aprender informática do zero, certo, minha amiga? Laninha é amiga de Graça Cleide. Graça Cleide me pediu para colocar a Laninha, e Laninha hoje vai ter uma aula com a gente experimental. Espero que você goste, viu, Laninha? Todas as quartas-feiras a gente está aqui nosso encontro. A gente geralmente começa às 10h20, 10h30, e vamos até meia-noite, dependendo da quantidade de questões. A ideia aqui é todo mundo, ao desligar a live, não ficar com dúvida, tá? Enquanto tiver dúvida, a gente vai tirando as dúvidas, e se vocês tiverem alguma dúvida, clica na mãozinha aí embaixo, tá? Quem quiser falar, que eu paro, a gente volta, explica, e, como eu disse, a ideia é a gente sair daqui todo mundo gabaritado, tá? A função aqui desse projeto, desde o início, não é abrir a cabeça de vocês e botar peça por peça do computador e saber como é que funciona. E sim o simples fato de vocês gabaritarem. Por quê? Tirando o concurso da Polícia Rodoviária Federal, DEPEN e Polícia Federal, que são em média de 10 a 12 questões de informática, o resto da segurança pública, Polícia Civil, Policial Penal, tá? Polícia Militar, não passa de 6 questões. Não passa de 6 questões. Teve uma exceção agora, a Polícia Militar de Pernambuco, tiveram 10 questões, mas já a Civil já foi 6. Tá? Então, a média de informática é mais ou menos isso aí. No Piauí, vamos ter 4 questões. Por isso que o assunto não foi tão extenso. Mas aí, tem algumas colegas do grupo, como o Socorro, como a outra Natália, que fazem concurso para a área da educação, e aí elas falaram comigo se ia ver os outros assuntos. E eu acho interessante a gente pontuar os outros assuntos, como, por exemplo, segurança da informação, que é um item muito importante
para concurso público, vem sendo cobrado em 90% dos concursos, segurança da informação, computação de nuvens, que é um item também bastante cobrado no momento, e não caiu. Então, não caiu segurança da informação, não caiu backup, não caiu segurança, nuvem, backup, não caiu Linux, tá? Não caiu Linux. Então, esse edital, quem está, de fato, preparado, tá muito tranquilo. E quem ainda não começou a fazer o concurso, e esse vai ser o primeiro teste, também seria uma boa, tá? Vai ser uma boa também, beleza? Então, meu povo, baseado no último item do edital, deixa eu colocar para vocês aqui nosso resumo aí, tá? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Isso aí é um resumo, tá? Isso aí é um resumo do último item do edital, que fala justamente disso aqui, tá? Internet, navegação de internet, conceito de URL, links, sites, busca e impressão de página, tá bom? Depois eu disponibilizo para vocês esse material aqui. Mas é um material tranquilo, tá? Muito tranquilo, material. Podem ficar sem medo, tá? Deixa eu só colocar aqui um tamanho que dê para vocês fixarem melhor. Tá dando para ver tranquilo aí para vocês? O tamanho da letra tá legal? Dá um ok aí para mim. Beleza, valeu, pessoal. Bom, hoje não temos nossas colegas, né? Betão tá meio adoentado, Kiara precisou resolver algumas coisas pessoais, nossa amiga Marjorie, tá? Mas depois elas dão uma olhadinha na Graça Cleide, que ainda não chegou, tá atrasada, vai levar falta. Mas depois elas olham o vídeo, né? Corrigem o exercício. Aninha, nossas aulas, elas ficam gravadas, tá? Na plataforma. E aí só a galera que está no grupo aqui tem acesso a essas imagens, tá bom? Então, se porventura você por algum motivo não puder assistir a aula, não tem problema, tá? Depois você assiste a aula, corrige o exercício, tira as dúvidas e qualquer dúvida, só me chamar lá no privado depois que eu tiro toda a dúvida, tá certo? A galera também Adriano, Nayara, Adriano e Nayara também eles trabalham com teatro, estão fazendo parte da Paixão de Cristo. Nosso amigo Adriano aí tá fazendo Jesus, aí já me ligou, disse que estava tendo uma apresentação. Então, deixar um abraço aí para a galera aí. Nosso amigo Matheus também, gente, tá de plantão. E o resto da galera depois dá uma assistida no vídeo aí, beleza? Então, um forte abraço para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha aí nas questões. Então, lá. Esse assunto é muito tranquilo, né? Quando ele fala navegação na internet. Então, a gente já começou falando aqui, na outra aula, há duas aulas atrás, sobre navegadores de internet. E aí eu fiz um breve resumo aí para vocês, onde ele diz que o Google Chrome detém mais de 50% do mercado. Depois, no segundo pelotão, vem embolado o Safari, tá? Então, assim, o que é que eu tenho a dizer a vocês? Que para concursos públicos, o que é que vocês têm que se preocupar? Com 4 navegadores, tá? Que é o Google Chrome, que é o Internet Explorer, que é o Mozilla Firefox e é o Edge. Aí, nessa pesquisa aí, diz que, em segundo lugar, né, seguindo o pelotão, vem o Safari, que é da Apple. Só que vocês não se preocupem em aprender como é que funciona o Safari, porque os concursos públicos ainda não estão cobrando ele, assim como não cobra o Opera, tá? Então, se preocupem só com esses 4. Então, ó, ele diz que seguindo o pelotão aí, vem o IE, que é o Internet Explorer, tá? Vem o Edge da Microsoft,
vem o Firefox da Mozilla e o Opera. Então, vocês só precisam se preocupar com o Google Chrome, o Internet Explorer, o Edge e o Firefox, tá? Eu disse na última aula de navegadores e nas questões que envolvem os navegadores, existem algumas pegadinhas. Uma, por exemplo, é o Firefox da Mozilla. Por que o Firefox é da Mozilla? Porque a Mozilla ele é um grupo de desenvolvedores, então eles criaram uma instituição chamada Mozilla Foundation, tá? Então, se porventura, numa prova que vocês vão fazer, se na questão tiver só o navegador Mozilla, tá? Se a banca, por algum motivo, colocar só navegador Mozilla, vocês não percam tempo nessa questão, tá bom? Porque com certeza essa questão vai ser anulada. Porque Mozilla é a fundação, né, que cria os programas que são free. Então, a Mozilla Foundation, ela criou o Mozilla Firefox, assim como ela criou o LibreOffice, tá? O LibreOffice, que é o pacote de escritório livre. Então, qual é a diferença? É porque tudo que vier da Mozilla, né, que era parte do Linux, eles usam a plataforma Linux, que é o open source, né? É o programa livre. Então, tudo que vier deles, vocês podem instalar tranquilamente no computador e não precisa de chave, nem precisa de licença. Tá bom? Então, ó, aprenda uma coisa, que tudo que vier da Microsoft tem versões. Então, existe a versão do Windows 10 Pro, 10 Enterprise, 10 Home, então são versões. Tudo que vier da Linux, existe distribuições. Então, se eu estou distribuindo, então eu estou distribuindo de uma forma livre, tá? Então, se eu distribuo, é da Linux. Então, o LibreOffice, ele é um pacote de escritório livre. Por isso que ele é LibreOffice, né? É livre em casa. Então, assim, qualquer um de vocês pode chegar na internet, no Google, e baixar lá. Baixar o pacote Office, o pacote LibreOffice. Qualquer um, tá? Ele é autoexplicativo, vai instalar tranquilamente. Então, a partir do momento que vocês instalarem o LibreOffice na máquina, vocês vão ter acesso ao Write, que equivale ao Word. Vocês vão ter acesso ao Calc, que equivale ao Excel. Vocês vão ter acesso ao Impress, que equivale ao PowerPoint, tá? Então, eles são concorrentes diretos. A diferença é que o Word, Excel, PowerPoint, eles precisam de quem? Da licença. Tá? Então, você vai dizer, ah, professor, mas eu instalei aqui, um colega instalou para mim, eu uso de boa aqui o Word, Excel, PowerPoint. Tudo bem. O seu amigo, o seu vizinho, pode ter instalado esse pacote, ele pode ter craqueado, é o que a maioria da galera faz, entendeu? E vai burlar o sistema. Mas tenham certeza que na primeira atualização, se o cara não desativou o firewall da máquina, nem as políticas de privacidade, o Windows ele vai entender que aquele é um intruso, né? Aquele crack é um intruso. Então, ele vai bloquear ele vai remover esse crack, tá? Então, é assim que funciona. Como é que você vai perceber que foi removido e que o Windows detectou essa presença de um objeto estranho na máquina? Quando o seu papel de parede sumir e perto do relógio aparecer lá, ativar o Windows, tá? Já o Windows 11, ele já não fica esse nome ativar o Windows, ele só perde o papel de parede, fica tudo preto. Então, quando o seu papel de parede sumir e o fundo ficar preto, significa que o seu cracker, que seu vizinho burlou, foi removido. Então, a gente viu na última aula que o pacote hoje, o pacote Office 365, é um pacote que hoje está acessível e você pode contratar ele por período, no mês, 15 dias, né? Então, a Microsoft hoje disponibilizou ele lá no Google Drive, lá no Drive, e ele está online. Então, eu passei para vocês que dentro do navegador do Edge, do lado direito, né, do canto superior, você vai ver lá o Word, Excel, PowerPoint online, tá? Online. Você pode usar naquele momento sem nenhum problema, tá? Lógico que na versão paga você vai ter muito mais recursos, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui para vocês entenderem esse universo de informações que é Microsoft, Linux, Microsoft,
e às vezes o cara fica confuso, ele vai falar aí um pouquinho aí, como eu disse a vocês, da galera dos navegadores. Então, se porventura você, eu não manjo muito no Safari, porque eu não tenho um iPhone, esquece, tá? Não se preocupa com isso. Se preocupa com o Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer e o Edge. Beleza? A partir do Windows 10, a Microsoft passou a usar o navegador padrão chamado de Edge, tá? Chamado de Edge. Beleza? Boa noite, Grazi. Daí ela levar a falta, viu? Então, o que acontece? A partir do Windows 10, a Microsoft passou a usar o Edge como seu navegador padrão. Tranquilo? Então, muito cuidado na questão. Se a questão falar qual é o navegador padrão da Microsoft lá no Windows 7, se for no Windows 7, marquem sem medo Internet Explorer, tá? Marquem sem medo o Internet Explorer. Beleza? Se a banca cobrar a partir do Windows 10, o Windows 11, qual é o navegador padrão da Microsoft, marquem sem medo o Edge Microsoft, tá certo? E então, a partir do Windows 10, tivemos algumas modificações e algumas novidades. Então, na última aula até comentei que, a partir do segundo semestre, o Cortana, que é o assistente virtual, que veio acoplado ao Windows 10, uma das novidades, a partir do segundo semestre, ele vai deixar de ter suporte, tá? Por quê? Porque com a inteligência artificial, a Microsoft, ela criou uma plataforma e o novo aplicativo, tá? Para pesquisas, vai ser chamado de Copilot. Por que a Microsoft mudou a plataforma? Porque o Copilot foi desenvolvido para ele sincronizar com a inteligência artificial, coisa que não dava para fazer mais no Cortana, porque a plataforma dele desenvolvida, não, na época, não tinha-se ideia da inteligência artificial, tá? Então, muito cuidado também. Quem, por acaso, comprar um computador agora mais recente, dos novos, e já vier com o Windows 11, vocês vão notar aqui embaixo na pesquisa, ele não vai ter mais o Cortana, ele já vai vir com o Copilot, porque ele está em fase de teste. Então, rumores aí, blogs da Microsoft, é que a partir do segundo semestre, ele entra de vez no jogo, tá? Não entra mais como teste. Tranquilo? Então, aí, ó, o que é que nosso resumo diz aí? Mas o que é um navegador para você? Ele diz que o navegador, ele é um software que ajuda você a fazer o quê? A acessar, né, conteúdos da internet. E a gente sabe que a internet, ela é mundial, né? Hoje ninguém consegue mais viver sem internet. Não tem mais como. Tudo você acessa a internet. Se é uma receita de bolo, você vai na internet. Se é uma passagem que você precisa viajar, você vai na internet. Se é um Pix, você precisa da internet. Então, como ele disse ali, para você navegar na internet, você precisa de um navegador específico, tá? E como ele falou ali, ele é um software que ajuda o usuário a acessar os conteúdos da internet. E aí ele diz que por meio dele, você acessa o quê? Notícias, receita de bolo, vlogs, conteúdos como Central de Favoritos, escuta música, né, como Spotify e assim por diante, tá? Então, ó, cuidado, para você navegar na internet, não é simplesmente você ter um computador, não é simplesmente você ter uma Smart TV potente. Por exemplo, se na sua TV não tiver instalado o navegador da internet, vai ficar difícil. Você vai assistir sua novela, seus filmes, mas você não vai conseguir navegar porque você não tem um navegador, né? Não tem um cara que lhe auxilia, beleza? E aí, ó, dentro do navegador da internet tem um cara chamado URL. E o que seria o URL? Traduzindo para o português, tá? E para o seu dia a dia, o URL nada mais é, falando em palavras mais diretas, seria o endereço eletrônico do site. E aí ele diz que tudo que é disponível na web tem seu próprio endereço, chamado
URL. Então, cuidado na hora do concurso, porque a banca ela pode usar alguns termos e não esteja no seu dia a dia, tá? E aí na hora, beleza, Graça, tranquilo, minha filha. E aí o que acontece? Na hora, né, por algum motivo você está estressado, a prova é de 100 questões e você já fez o direito, já fez uma redação e a mente está cansada, e aí uma questãozinha boba dessa que fala em URL, você na hora travar. Simplesmente na hora você dizer assim, pô, o que é URL? Agora me deu um branco, esqueci o que é URL. Então, pô, nada mais é do que o endereço eletrônico do site, tá bom? E aí ele diz o seguinte, que ele facilita a navegação e possui características específicas, como que? Uma falta de acentuação gráfica e palavras maiúsculas. Então, por que que isso acontece? Porque existe, dentro da Microsoft, a Microsoft, o sistema que ele é desenvolvido, desde o início, ele passou a ser, ele não é case sensitive, ou seja, tanto faz você colocar uma palavra maiúscula como minúscula e dar um enter, a Microsoft ela não vai diferenciar, coisa que no Linux ele diferencia, tá? Uma palavra em Linux maiúscula e minúscula, ela tem uma grande diferença. Então, isso já caiu em prova e muita gente na hora ficou voando. O que danado era case sensitive. Case sensitive nada mais é do que a diferença das palavras, maiúsculas ou minúsculas. Então, o Linux, ele é de fato um case sensitive, existe diferença. Já a Microsoft, ele não é case sensitive, não é case sensitive. Por isso que ele diz ali, ó, que ele facilita a navegação e possui características específicas, como a falta de acentuação. Então, se você colocar uma palavra e não colocar acentuação, não tem problema. O navegador vai buscar aquela informação mesmo sem você colocar acentuação. Já se fosse no Linux, ela não traria para você essa resposta, porque ele faz essa diferença, entendeu? E aí ele fala aí, ó, que uma URL possui quem? Esse cara aqui, ó, chamado HTTP e o www. Como o próprio nome diz, ele diz que é o nome da empresa que representa o site, tá? O www é o nome da empresa que representa o site. E o HTTP são os protocolos de hipertextos. Como funciona? Digamos que eu chegue aqui e coloque www.g1.globo.com, tá? Como exemplo. Quando você digita ali www.g1.globo.com e dá um enter, o que é que aparece para você, dependendo da velocidade da sua internet, todas as notícias do G1, né? No Brasil e no mundo. Por que que isso é possível? Porque esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, esse protocolo transformou tudo que era linguagem binária em texto. Em texto, entendeu? Ele simplesmente transformou a linguagem binária em texto. Por quê? Por trás de todo aquele texto que você consegue ler, entender, interpretar, existe uma linguagem binária, que é o protocolo chamado HTML. Se não me falha a memória, na última aula que a gente falou de navegadores, Darlando depois até postou, né, quando eu disse que se você segurar o Ctrl mais U, por trás de todo o texto, tá lá toda a combinação binária, né, dos textos. Darlando, inclusive, acho que não me falha a memória, ele pode até confirmar, ele colocou depois um print da tela do que eu tinha falado. Então, ó, o HTTP, eles simplesmente são os hipertextos, tá? Então, ele traz tudo que está por trás do texto, ele transforma em textos que você possa entender, interpretar e ler. É assim que ele funciona. Entendeu, meu povo? Então, existe um protocolo chamado HTTPS. Qual é a diferença? É que o S é criptografado. Então, o S, ele é nada mais do que ele é um site com criptografia, um site seguro. Então, todos os bancos, por regra, ele já aparece o S.
Se você colocar lá, caixa.gov.br, não precisa nem você colocar o www. Se você der um enter, você vai ver que ele vai completar a URL com HTTPS. Por quê? Porque estamos falando de uma instituição bancária, a qual existe informações sigilosas de pessoas no mundo todo. No mundo todo não, no Brasil todo, né? Então, o que acontece? O S é para dizer a você assim, pode navegar que suas informações estão seguras. Então, ele é criptografado. Beleza? Quando ele fala no www, né, que é o World Web, é como ele disse ali, representa o site. Representa o site, tá? E aí, em sequência, ele fala lá, ó, as siglas do país também, né, de origem daquele site, como o Brasil é usada.com.br. Então, existem as nomenclaturas. Se for .com, ele é um site comercial. Se for .gov, ele é um site governamental. Tá? Se for .jus, ele é uma instituição judicial. Tá? Se for ADV, é um link de um site que contém advogados. E assim por diante. Tá? Como ele diz ali, a URL, ao ser traduzida para português, seria o quê? Seria para você localizar os recursos, localizador padrão de recursos. E ele diz aqui, ó, que a URL é o endereço de algo que você procura. E aí eu citei para vocês como exemplo o site do G1, beleza? E aí ele diz assim, ó, que pode ser um arquivo como uma foto ou o mesmo endereço, tá? Em sequência aqui, ele diz que a URL é formada pelos protocolos, que eu acabei de falar para vocês. O HTTP e o HTTPS, tá? E ele diz que ele tem vários outros protocolos dentro dele, como, por exemplo, o FTP, tá? Que seria nada mais, nada menos que transferências de arquivos. Então, vamos lá. A partir do momento que você digita a URL www.pciconcursos.com.br, você entrou no site, tá, de concursos públicos. Tem várias informações lá. E diariamente ele é alimentado e diariamente existe conteúdo. Então, o que acontece? Se porventura, dentro do PCI concurso, você queira baixar uma prova, né? Vou baixar as provas aqui da CESP, do último concurso. Quando você clica lá e você bota lá para fazer download, tá? Simplesmente o que está saindo do servidor do PCI concurso para o seu computador, aquela transferência, quem faz isso é um protocolo chamado FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, tá? Protocolo de transferência de arquivo. É como se fosse o seu carteiro. Foi lá no PCI, pegou o arquivo da prova, trouxe para você e perguntou: você quer colocar onde? Eu quero colocar numa pasta na área de trabalho específica. Então, quem faz todo esse translato, esse carinha aqui chamado FTP. Beleza, meu povo? Então, ó, aqui embaixo ele diz que muitas vezes o endereço eletrônico ou a URL pode ficar muito grande e poderia dificultar o compartilhamento. Então, por isso existem ferramentas que encurtam eles para facilitar a divulgação, tá? Então, isso também é uma coisa muito tranquila, beleza? Dando continuidade lá, o último item do edital, ele fala de quê? Dos links. E aí ele diz que o link nada mais é do que uma ligação que é feita em uma imagem ou palavra, indicando um caminho que seria o endereço eletrônico ou a URL, para que você acesse outros endereços com a informação que está procurando. Então, por exemplo, o que estamos aqui, de fato, nesse momento acontecendo agora, só está acontecendo porque eu gerei um link dentro do aplicativo da Google chamado Google Meet. Então, por que todo mundo aqui está online? Porque eu coloquei no grupo um link de acesso. Um link de acesso. Então, como ele disse ali, pode ser uma imagem, pode ser uma palavra, pode ser uma transmissão. Então, essa transmissão que está acontecendo agora aqui, simultaneamente, né, está acontecendo um streaming. Um streaming. Então, o que é isso? É como se fosse uma chamada de vídeo, tá? E nem está
enchendo a memória do meu computador, nem a de Darlan, nem a de Daniel, nem a de Leninha, nem a de Natália, nem a de Laninha, nem a de Cláudio, de Lacicleide, de Beto. Então, assim, a partir do momento que parou a gravação, que a gente se despedir, morreu, vida que segue, tá? Então, é um link temporário. Por quê? Porque se eu encerro a gravação e você daqui a pouco clica no link que eu enviei, você não vai ter mais acesso, né? Por quê? O laço foi cortado. Você não consegue mais. E aí, como ele diz aqui, ó, deu um exemplo. Você está em uma página sobre café, tá? E tem uma frase escrita: como fazer um café bem gostoso. Ao clicar nessa frase, você é direcionado para o link da página. Então, como eu disse a vocês, tudo que a gente está aqui acontecendo só foi possível porque eu criei um link, né? Eu criei um link. Se vocês olharem no grupo, eu coloquei um, mas aí fui fazer uma coisa, outra ele expirou. Então, quem chegou a clicar no primeiro link não estava tendo acesso. Por isso que eu removi ele e gerei um novo link, tá? E aí ele fala aqui embaixo que existe um cara chamado link quebrado. Link quebrado, tá? Que nada mais é, como ele diz ali, que é quando você clica em um link e ele não encontra o servidor, né? Em outras palavras, ele não encontra o servidor. Então, se porventura você digita um link de alguma coisa que você procure e no meio da sua página aparecer 404 erro, significa que ele não encontrou. Significa que ele não encontrou aquele endereço específico, tá? Então, isso é chamado de link quebrado. Então, cuidado, que eu já vi em provas, né, da Polícia Civil, justamente falando sobre o link quebrado. Ele dava essa frase, esse erro 404 erro. O que significava isso? Então, nada mais é do que o link quebrado, né? É quando você não encontra o que você quer. O que você quer. Então, ele diz que isso acontece quando o site ele é excluído, tá? É como se alguém bloqueasse a gente não tivesse mais acesso, mandasse uma mensagem e a mensagem não chegasse para aquela pessoa. É quando você se dá conta, eu acho que o fulano me bloqueou, porque a mensagem nem foi. Então, mesma coisa isso acontece com o link. Quando o servidor lá do link, né, da empresa, ela exclui por algum motivo o link, pode acontecer essa mensagem, tá? Ou ele pode alterar o link, né? Até, por exemplo, tá chegando aí a Quaresma, né? Sexta-feira Santa. Então, digamos que tal fábrica, ela criou um link para venda de ovos da Páscoa, tá? Mas ela colocou um link temporário. Então, a partir do sábado, você lembrou, lembrei que fulano vende ovos. Será que ainda tem? E aí você clica lá no link que a pessoa disponibilizou na sua bio, lá do Instagram. E aí clicou lá, você não consegue. Simplesmente vai dar o erro 404. E aí você vai ficar, que seria esse erro? Então, nada mais é porque o link expirou, né? Aquele link só estava válido até a sexta-feira da Semana Santa, da Paixão, até 0 hora, até meia-noite. Passou de 0 hora, o link foi expirado. Ele expirou. Beleza? Então, cuidado. A partir de agora, você já sabe que 404 erro é quando o link é quebrado. Ele não encontra o seu destino. Tranquilo? E aí ele diz que, resumindo, link é a ligação entre as páginas, tá? Já a URL é o endereço da página. Então, ó, o URL é o endereço da página ou endereço eletrônico. Link é a ligação entre as páginas. Então, quando eu envio o link para o grupo e para cada um no privado, tá? A gente aqui fez uma ligação entre a minha página da web aqui, meu Google Meet, com vocês que estão em Salgueiro, que estão em Pesqueira, que estão na região, tá? Então, cuidado. Link é a ligação entre páginas. E o URL, como ele disse, é o endereço da página. Então, isso aí também é uma pegadinha, muito cuidado. Assim como eu disse no começo da nossa aula, quando eu falei que Linux é distribuição e o Windows é versões, tá? Então, Linux distribui de graça. E o Windows, existem as versões pagas. Tranquilo? De boa? Dando continuidade aqui, ó. Ele fala lá no último item do edital da Piauí, em sites.
Então, ele diz que o site é um local na web, né, na internet. É uma página ou um conjunto de várias páginas na internet que estão interligadas entre si, tá? Então, nosso amigo Darlando aí, né, nosso locutor, comunicador, ele trabalha na Salgueiro FM, não é isso, Darlando? Salgueiro FM, não é isso? Então, lá existe uma página, né, um site da Salgueiro FM, tá? E dentro desse site, como ele disse aí, existem várias páginas, né? Existe o item lá de negócio, existe lá de emprego, esporte, né? Lazer, cultura. Então, dentro daquela página, existe um conjunto de subpáginas, tá? Que estão interligadas dentro da página da Salgueiro FM, tá? Então, como ele disse ali, é um endereço, ou seja, é um domínio, tá? Então, o site é um domínio. Então, quando eu citei aqui como Salgueiro FM, então o site da Salgueiro FM, dentro existe subsites, como ele fala aqui, subpáginas dentro dele, que você pode, cliquei na Salgueiro FM, mas eu não quero saber de cultura, não. Eu quero saber aqui da política, entendeu? Eu quero saber aqui da economia. Então, dentro dele existem várias páginas. É assim que ele funciona. E aí ele dá um exemplo aqui, ó, centraldefavoritos.com.br. Isso aqui é um site, tá? Isso aqui é um site que você pode pegar várias dicas de concursos públicos, né? Como ele diz aqui, é um site porque ele é um endereço, ele é um domínio, né? A partir do momento que ele vem seguido de .com.br, ele está dizendo que ele é um site comercial do Brasil, né? Ele é um site comercial do Brasil, beleza? Que contém quem? Várias páginas dentro acopladas, tá? Então, existem vários tipos de sites, como acabei de falar para vocês, institucional, comercial, armazenamento, né? De conteúdo, de buscas, de governamentais, judiciais, entendeu? E assim por diante. Dando continuidade lá no último item, ele fala também de buscas, né? E aí ele diz aí, ó, que lá no Brasil, os sites de busca mais utilizados hoje é o chamado Google, né? Tudo o pessoal diz assim, procure lá no pai dos burros. O pessoal tem essa mania de falar. Aí o cara fica voando. Quem é o pai? É o Google, meu amigo. Vá lá no Google, bote lá que ele lhe dá as respostas, tá? Beleza, Darlan, tranquilo. Então, assim, ele lhe dá as respostas, tá? Então, hoje, como ele disse ali, o site de busca 90% utilizado do mercado chama-se Google. Mas existem outros, né? Como ele diz aí, ó, existe o Bing, tá? Que ele vem acoplado lá dentro do Edge, né? Como ele fala aí, ele é da Microsoft. Existe o Yahoo, existe o Ask. Então, existem algumas situações de quando a gente vai baixar alguma coisa na internet, fazer algum download, muito cuidado, pessoal. Se você não prestar atenção, no rodapé daquele arquivo que você vai baixar naquele momento, ele fica marcado, tá? Para que aquele site que você está fazendo download passe a se tornar como sua página inicial. E muitas vezes ele diz lá que o ASCII ou Babylon, ele vai ser seu site de buscas, tá? O que é que isso vem a acontecer? Se você não desmarcar, sua máquina fica lenta. Sua máquina fica lenta. Ela não tem aquela mesma desenvoltura, tá? Ela fica travando. Então, muitas vezes, quando eu pego máquina de clientes, que ele fala assim, ó, minha máquina, pô, tá super lenta, cara, muito lenta. Entra na internet, é um ano. Então, a primeira coisa que eu digo assim, manda uma foto aí da tela, do navegador. E aí, quando eu olho lá, no canto superior, em cima, do de lado direito, tá lá, Ask, Babylon. Aí eu digo, clica com o botão direito aí e muda aí o navegador de busca, bota pro Google. Ele vai melhorar. Vai lá no teu painel do controle e remove esse danadinho aí, pra ele não te travar, tá? Então, muito cuidado. Se porventura tua máquina, ao clicar no navegador da internet, ficar muito lento e travar, dá uma olhadinha se porventura em algum download que tu fez na vida, se tu esqueceu de desmarcar esses danados aqui, o ASCII, e
ele não está deixando tua máquina lenta, ele não está travando tua página, ok? E aí ele diz aqui, ó, mas o que é de fato um site de busca? Então, ó, ele diz que hoje na internet tem bilhões de informações, né? E os buscadores são sites específicos em buscar aquela informação única no meio do universo, né? De grandes informações. Então, quando você coloca lá PCI concurso, ele não te vai dar uma resposta de estratégia concurso, mas simplesmente ele vai trazer especificamente coisas do PCI concurso. Agora, se lá na busca você colocar concursos, aí, infelizmente, ele vai te trazer várias informações relacionadas a concurso, tá? E ele diz aí, ó, e nesse site nós temos os mecanismos de buscas, que são efetivamente os buscadores, tá? É esse cidadãozinho aqui, beleza? E aí ele diz aqui, ó, as impressão de páginas, né? E ele fala que existe duas maneiras. Clicando no lado direito do mouse e selecionar imprimir, ou clicar nos três pontinhos e selecionar imprimir, tá? Ele fala que lá na aba que abre para a impressão, você verá as páginas que estão impressas. Caso não queira imprimir todas as páginas, tem uma opção ao lado para selecionar o número de páginas. Então, essa seleção de número de páginas é equiparada àquelas regras que a gente usa lá no Excel. Bom, porventura, se eu quiser imprimir a página 1 e a página 20, eu tenho que desmarcar todas as páginas e lá, na terceira opção, eu tenho que marcar lá 1, ponto e vírgula, 20. Então, vai dizer que eu quero a página 1 e o ponto e vírgula significa I. Então, eu quero a página 1 e 20, tá? Se eu quiser que sejam, digamos que a apostila tem uns 100 páginas, mas eu queria só 10 páginas, da 1 a 10, simplesmente eu coloco 1/10. Então, ele vai imprimir só os intervalos de 1 a 10. Da 10 em diante, ele vai descartar porque não me interessa. E é assim que ele funciona. Então, as três formas de você imprimir, né? Ele diz lá que existe lá o modo tradicional, Ctrl P, porque todo mundo, quando começa a mexer no computador, aprende 3 atalhos. Ctrl C, Ctrl P e Ctrl V. Esse aí você não esquece. E ele diz que também existe outra forma, clicando com o botão direito do mouse, e selecionando a opção imprimir. Depois ele diz também que existe outra terceira opção. Clicar lá nos três pontinhos, na parte superior direita, depois clicar na opção imprimir. Aí ele diz que o nome do link pode ser chamado também de quem? Hiperlinks. Hiperlinks. Por quê? Porque são páginas interligadas, tá? Então, são páginas interligadas. Então, eu dei o exemplo da Salgueiro FM, né? Que existe o site, e dentro do site existem vários links, né? São interligados. Então, ele pode ser chamado também de hiperlink. Então, por exemplo, dentro do site tem lá, como eu falei agora há pouco tempo no exemplo, o item do negócio, da cultura, da economia, entendeu? Então, clicando ali, ele vai formar o quê? Um hiperlink. Por quê? Porque ele está dentro de um link, de um site, e quando você mandar aquele link para alguém, entra aí, ó, a matéria hoje foi tal, foi sobre negócios, foi sobre empreendimentos, tá? Então, você está mandando um hiperlink. Beleza, pô? Como eu falei para vocês, esse último item do edital aí da Polícia Penal do Piauí é tranquilo demais. É só isso aí. Eu creio que todo mundo deve ter entendido, né? Ninguém levantou a mãozinha com dúvidas. Então, eu vou entender que está tudo ok, tá? Então, a galera que está aí no online aí, que está comigo aqui, todo mundo, alguma dúvida aí, de boa. Como eu falei, esse último item é um item tranquilo. Minha amiga Laninha, a linguagem chegou perfeita para você aí, deu para entender. Tem alguma dúvida, minha amiga? Cláudio também. Natália, tá todo mundo tranquilo aí? Tá tudo ok. Beleza, minha amiga, tranquilo. Então, meu povo, como eu falei para vocês, da nossa última aula, a gente fez um mini simulado, tá? De 30 questões. Eu tive problema, a gente teve problema aqui no site, eu até comentei na última aula, não estava conseguindo baixar as videoaulas, mas aí já organizou, foi problema da plataforma lá, a gente recriou lá um link,
tá? Fiz uma nova assinatura lá, e aí deu certo. Então, hoje eu consegui baixar a aula, consegui editar e coloquei a última aula para vocês aí no grupo, tá? Eu vi que todo mundo lá visualizou. Beleza. Então, a aula está disponibilizada aí para vocês, tá? Então, quem perdeu a última aula, o exercício da última aula de 30 questões está aí, tenta baixar o exercício, acompanha a aula, tá lá todos os bizu, questão por questão. E aí não vai ser diferente hoje, né? Eu preparei 22 questões baseadas justamente em tudo que a gente conversou, mais o conteúdo de hoje, tá certo? Então, lá, quem já baixou desde cedo e tentou responder, você vai ver que lá tem Excel, tem Word, as últimas questões são PowerPoint, são 2 questõezinhas só, tá? Então, essa banca que vai fazer o concurso da Polícia Penal do Piauí, ela é uma banca estadual, né? Ela só fica lá no Piauí e a maioria dos concursos dela é tudo voltado para o Piauí. É como se fosse aqui em Pernambuco a UPNet, tá bom? Então, se você for procurar questões, tem muito poucas questões dela para baixar. Mas a linha de raciocínio dela, ela segue muito a OCP, né? Então, a gente que sempre tá dando aula aqui, sempre está acompanhando essas bancas, a gente traz muitas questões da OCP. E fazendo uma análise dos últimos concursos que ela fez, essa banca do Piauí, ela trabalha muito com o pacote Office. Por isso que nessas 22 questões, se eu não me falha a memória, tem 9, ou 8 ou 9 questões de Excel Word, tá? Então, se vocês puderem depois dar uma olhadinha lá no grupo, eu coloquei lá as apostilazinhas de Word, Excel, do pacote 2016, e coloquei do pacote Office 365. Por que eu não coloquei do 2019? Porque o 2019, ela foi uma extensão, uma continuação do 2016, tá? Então, o pacote 365, ele foi desenvolvido baseado na plataforma do 2016. Então, tudo que está no 2016, você vai interpretar no 2019, tá? Então, se a questão falar de 2019, não se assuste, mas ela colocou lá o 2016. Eita, é igual, são iguais. O que mudou só foi o ano de lançamento, beleza? Então, meu povo, deixa eu mudar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu mudar para vocês aqui o nosso exercício de hoje, tá? O nosso exercício de hoje. Então, ó, acho que é 8 ou é 9 questões baseadas em Excel e Word, tá? Então, tecla de atalho também, ela pega muito, muito no pé. Tranquilo? Então, se vocês não conseguiram baixar, mas acompanha aí, anota aí no seu caderno aí alguns bizus, tá? E aí, depois você passa ali, para não perder tempo. Tranquilo? Então, ó, vou colocar minha canetinha aqui. Fica melhor para vocês. Então lá. Cadê a caneta? Chegou a caneta aqui. Então lá. Primeira questãozinha aqui. O que é que ele fala aqui? Que a imagem a seguir ilustra uma planilha lá do Excel 2019, tá? Contendo valores nas células. E aí ele dá, ó, que na célula A2, B2, C2 e D2, tá? Que foram utilizadas em uma operação aritmética na célula E2, ok? Conforme a imagem. Tranquilo até aí? De boa, né? E ele diz o seguinte, que após a execução do cálculo aritmético, qual valor será exibido na célula E2? Na célula E2. Então, pô, o que acontece? O que é que a gente viu aqui no pacote de Office 365 quando a gente falou de Excel? A gente falou que quando as fórmulas vinham soma-se, média-se, tá? Se for um se, soma-se, média-se, conte-se, o que é que vocês têm que perceber?
que sempre vai vir um intervalo e seguido de um critério. E aqui não foi diferente, tá? Aqui não foi diferente. Ele simplesmente te disse que tem um critério. Deixa eu só mandar aqui o link para um colega aqui rapidinho, que ele vai entrar aqui. Jogo rápido. Tá, meu povo? Tem 500 mensagens do cabo aqui. Olá. Voltando aqui. Então, quando ele fala aqui, ó, média si. Então, ele está te dando um intervalo e um critério. Tranquilo? Qual é o intervalo? Ele está dizendo assim, média de A2 até D2. E aí tem esse carinha legal aqui, ó. Aqui, ó. Esse carinha legal aqui, ó. E diz. E um critério. Então, ele diz assim, média de A2 até D2. E um critério. Quem é o critério? Lembre-se que todo critério em conte-se, média-se, tá? Soma-se, o critério tem que ser seguido de aspas, tá? Isso é um detalhe importante, que a banca ela pode jogar a fórmula certinha, mas o critério não tem as aspas. Se não tiver as aspas, vai estar errado, tá? Então ele diz aqui, ó, média-se de A2 até D2, com uma condição, e aí vem o meu critério. E as médias têm que ser maior ou igual a 25. Maior ou igual a 25. E aí ficou fácil, porque ele quer o quê? As médias de A2, B2, C2 até D2. Só que ele não quer qualquer média. Ele quer as médias maiores ou iguais a 25. Então, o 15 está fora. Então, se eu quero a média, ele vai somar 25, que está dentro do igual, 35, que é maior do que 25, e 45. Então, ó, somando tudo isso aí, tá? Somando tudo isso aí, tá 105, não é isso? Dividido por 3, porque eu só somei 3 médias, dividido por 3. Quem marcou a letra C aí tá de parabéns, tá? Então, questões de informática relacionadas a Excel não é difícil, meu povo. Se você souber as regras e interpretar essas regras, você vai embora. Você vai embora. Beleza? Então, ó, primeira questãozinha tranquila demais. Tá? Essa aí não teve dificuldade. Segunda questão diz o seguinte: que os comandos de teclado que permitem, por meio do mesmo, ativar as funções de... Veja que ele vai na sequência. Alinhamento à esquerda, centralizar. Direita e justificar. Na mesma ordem, na Microsoft Word, são. Notem que aqui na imagem ilustrada, ele destaca o último, tá? Destaca a última imagem, tá? Então, se ela destaca a última imagem, você pode até não saber muita coisa, tá? Mas você sabe que dentro do Word, por padrão, ele não muda de lugar. Por padrão, você vai ter o quem? Você vai ter alinhar o texto à esquerda, você vai ter centralizar, alinhar à direita e vai ter o justificar, né? Vai ter o justificar. Então, ó, se você não sabe de, vamos dizer a história, de porra de nada, mas você olhando por aqui, você sabe que se o último é justificar, eu justifico com Ctrl J. Então, digamos que a prova foi hoje, está sendo a prova, tá? E aí você viajou na maionese. Mas você sabe que o último é justificar, Ctrl J. Então eu elimino esse e esse. E eu ficaria em dúvida só em quem? Só entre a A e a E, tá? Mas aí, ó,
como ele fala aí, ó, tem centralizar. Então, eu já mataria de cara o centralizar, tá? Por quê? Ctrl E. Então, Ctrl J justifica, Ctrl E tá no meu central. Então, ó, vocês até já marcaram aí, mais uma vez, estão de parabéns. Então, Ctrl Q, tá? Alinhou à esquerda, Ctrl E centralizou, Ctrl G alinhou à direita e Ctrl J justificou. Então, questãozinha, letra A. Tranquilo, tranquilo. Beleza, meu povo? Então, até agora, tá tudo correndo perfeitamente, tá? Tudo como tudo planejado. Vocês, sem dúvida, chegando a informação bacana, e é isso que importa. Então, a terceira questão, que é que ele diz lá, que os itens exibidos na imagem abaixo fazem parte de qual guia na Microsoft Word 2016? Então, se você olhar para ir para a tela, você vai ver aqui, ó, a imagem, ele tem a régua, ele tem um zoom, ele tem várias páginas, ele tem a largura, tá? Ele tem a largura. Então, se os itens exibidos na imagem fazem parte de qual guia, se eu tenho um régua, tenho linha, tenho um painel, tenho página, tenho largura da página, eu quero o quê? Eu quero exibir tudo isso dentro do meu Word. Então, quem marcou a letra C, como nosso amigo Daniel já respondeu, parabéns, tá? Então, esse painel aí não tem nada a ver com layout, porque não aparece layout de página, tá? Em desenhar, ele não aparece as canetas, as cores, tá? Inserir, ele também não aparece, nem revisão. Então, esse painelzinho aqui nada mais é do que exibir dentro do meu conteúdo as réguas, as linhas de grades, o painel de controle, o painel de navegação, uma página, duas páginas, o layout de página, assim por diante. Questão também tranquila, tranquila demais. A banca está sendo generosa até agora com vocês, né? Quarta questãozinha diz o seguinte. Fala, Daniel. A Fala, banca, Dani. ela gosta muito. Fala. A banca, essa banca no CEP, eu tive olhando umas questões, ela gosta da parte de Word, ela gosta de cobrar essa barra de ferramentas, né? Toda Isso, essa parte isso. aí. Por isso que eu Correspondência, falei, Dani. revisão. Isso. É. Por isso que eu falei, Dani, que você vai achar poucas questões dela, mas as poucas que você vai achar, a linha de raciocínio da NUCEP é justamente a linha de raciocínio da banca AOCP. Se você comparar as questões, vocês vão ver que são quase idênticas. É a mesma linha de raciocínio da galera. De um é de outro, tá? Então, vocês que estão fazendo aí, vão fazer esse concurso, não custa nada vocês baixarem as questões da OCP, que é a mesma linha de raciocínio, tá? Dos mesmos, da galera que faz a triagem, né? Beleza? E vamos de quarta. A quarta questão diz o seguinte, observe a imagem. O grupo de funções do Excel 2016, que a mesma pertence, seria o grupo de alinhamento. Alinhamento. Então, ó, ele está dizendo aqui que essa imagem aqui faz parte do grupo chamado alinhamento. Alinhamento. Então, ó, o que é que vocês marcariam aí? Certo ou errado? Se você analisar aqui, ó, tá? Se você analisar aqui, Daniel, como é que você mataria a questão aqui? Por esses dois itens aqui, ó. Por esses dois itens, Dani. Parágrafo, né? Né? Esses dois itens aqui é alinhamento do parágrafo para a esquerda e alinhamento para a direita. Não é isso? Então, quando ele diz que ele pertence ao grupo chamado alinhamento, de fato, Dani, de fato ele está lá, está dentro do grupo alinhamento. Beleza? De fato ele está lá dentro do grupo alinhamento. Você mataria só por essas dois itens aqui do parágrafo. Alinhar à esquerda e alinhar à direita. Beleza? E aí ele tem o mesclar e centralizar, quebrar o texto automaticamente. Então, está tudo envolvendo ao teu texto, né? Alinhou, né? Colocou os marcadores, fez a correção ortográfica, tá tudo ali, todo mundo embolado. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo diz o seguinte, né? Mais uma de Excel. E ele fala assim, ó. Ao analisar a planilha do Excel 2016,
você tem que indicar quais os valores encontrados nas células C1, C2, C3, após serem preenchidos com as fórmulas soma, máximo e média. Lembram que eu falei na última aula para vocês o seguinte, que toda vez que ele falar em maior e menor, ele vem com um intervalo e um critério, tá? Eu acho que vocês anotaram isso, quem não cochilou, né, Cláudio? Então, eu disse, ó, maior e menor vem um critério. Por quê? De A1 até D2, de A2 até D2, segundo maior. Então, existia o intervalo e o critério. Se for máximo e mínimo, ele não tem o critério, ele só tem quem? Só tem intervalo. Então, é assim que ele fez aqui, ó. Ele só disse máximo de A1 até B3. Ou seja, ele não teve critério. Então, eu estou vendo que a galera começou já a responder e mandar a letra A, mandar a letra A, letra A, tá? Então, de fato, vamos ver se foi a letra A. Quando ele diz soma, ele diz o que aqui? Soma A1 e, porque tem um ponto e uma vírgula aqui, ó, B3. Então, ó, B3, 6. Se eu quero somar, 10. Não é isso? Então, de cara aqui, ó, eu já elimino B e D. De cara, já eliminei. Já achei 10. E ele diz o seguinte, máximo de A1 até B3. A1 até B3. E ele diz, quem é o máximo? O máximo é 10. O máximo é 10. Então, agora eu fechei minha resposta. Então, mais uma vez, vocês estão de parabéns aí, tá? Como eu falei no início desse grupo, é muito mais fácil você trabalhar com pessoas assim que já vêm estudando, papirando e entendem a nossa linguagem, né? Então, a galera que respondeu letra A aí, pô, velho, tá show de bola mesmo. É muito gratificante para a gente passar o conhecimento quando vocês já vêm de uma maratona de exercícios e fica bem mais fácil, tá? Então, mais uma vez, todos estão de parabéns. Então, ó, lá no concurso, o que é que eu sempre digo a vocês? Que você não pode perder tempo. Então, concurso, você tem que... Duas questões que você tem que resolver. Ansiedade, tempo. Então, achei 10 e 10, já eliminei todo mundo e marquei a letra A. Não tem por que revisar, nem tem por que perder tempo. Tá? Então, vamos para a próxima. Então, ó, sexta questãozinha, diz assim, ó. E Carol, né, o Carolina, ela trabalha em um setor que utiliza muito recurso de quem? Mala direta. Lá do Word. Para criar e imprimir cartas que usam os dados de uma planilha do Excel. E ele diz que essa opção está lá na guia correspondência. De fato. Alguns minutos atrás, meu amigo Daniel fez esse comentário, que essa banca, ela gosta muito de usar justamente aquela barra de ferramenta lá em cima. E aí, alguns minutos atrás, ele até citou correspondência, como se diz, essa revisão, né? E assim por diante. Então, meu povo, correspondência, de fato, é a mala direta que todo mundo necessita para estar enchendo o saco dos clientes. Beleza? Sétima questão, diz assim, ó. Que lá no Google Chrome, né? E a gente já partiu aí para os navegadores. O símbolo, que tá aqui, esse cidadãozinho aqui, ó. Bem bonitinho aqui, bem familiar. Bem familiar. Diz que ele é associado para a resolução de questões. Então, no Google Chrome, o símbolo associado para a resolução de questões leva o usuário para um servidor de e-mail previamente configurado. Meu amigo Dalano já respondeu que está errado. Tá? Então, ó, como diz no Supremo, voto com o relator. De fato, esse símbolozinho aqui, todo mundo já viu, tá? Todo mundo já sabe que nada mais é do que uma plataforma de armazenamento que equivale ao Google Drive. Tá? Então,
Quando a galera vê esse símbolo, sabe que é de quem? Que é do Google Drive, que é uma plataforma de armazenamento e não um servidor de e-mail, como a questão menciona. Beleza? Então, sétima questão, tranquila. Oitava questão diz assim, ó, que o modo de janela anônima, lá do Google Chrome, ele é um modo de navegação anônima que permite o não compartilhamento de dados da navegação com outras pessoas que usam o dispositivo, certo? Que usam o dispositivo. E ele diz que o seguinte, sobre essa navegação anônima, assinale a alternativa correta. Então é o seguinte, a gente viu na última aula de navegadores que existem 3 tipos de navegações sem deixar rastro, né? Para o Google Chrome, existe a navegação anônima. Tranquilo? A gente viu que para o Mozilla Firefox, a nomenclatura anônima passa a ser chamada de privativa, fazendo a mesma função. Para a navegação no Edge e no Internet Explorer, a nomenclatura muda. Ela não vai ser nem anônima, nem privativa. Ela vai ser in private. Tá? Então, todas com a mesma função. Não deixar rastro no computador. Porém, eu disse um detalhe a vocês, que a navegação, mesmo sendo anônima, mesmo sendo privativa, mesmo sendo in private, ela não é 100% oculta. Por quê? Porque ela é in private, anônima e privativa para usuários domésticos. Então, se Darlando navegar no anonimato, tá? Natália, quando pegar o computador, não vai saber. Não vai saber. Só que os servidores sabem que você acessou aquele site. E quando você se loga com a sua conta do Gmail, também fica na memória. Tá? Também fica na memória. Então, a ideia é, quando você navegar, você não colocar a sua conta, para não vincular, ficar no seu histórico lá. Beleza? Então, essa é o bizu. Não vincula a sua conta. Navega sem colocar conta alguma. Então, ele diz o seguinte lá, né? Repetindo, que o modo da janela anônima é um modo de navegação que permite o não compartilhamento de dados da navegação com outras pessoas que usam o dispositivo. E ele diz que sobre essa navegação, assinar a alternativa correta. E aí ele fala o seguinte, os arquivos de download e favoritos criados não ficam salvos no modo anônimo. É erradíssimo, né? Baixou uma foto, colocou um site, mesmo no anonimato, fica assim no computador, tá? Então, ele diz que não fica, ficou errado. Eu vi aqui alguém... Fala, Dani. Aí, no caso, no caso aí, os favoritos não ficam, né? Os favoritos não ficam, né? O download você pode baixar de boa. Os downloads ficam. Tá? Os downloads ficam. Se você quiser navegar no anonimato, mas você quiser baixar lá uma prova, fica de boa lá. Tá? Fica tranquilo. Fala, Ti. Boa noite. Beleza, Daniel? Tranquilo? Então a pegadinha tá a valer nos favoritos. Dando sequência aqui, ele diz que a letra B, caso o usuário faça login no modo de navegação anônima em um serviço do Google, como Gmail, ou em um site, é possível que as suas atividades sejam lembradas. Lembra que eu acabei de dar a dica? Se você navega no anonimato, no privativo, no imprado, não se loguem. Justamente. A resposta que a gente precisa. Tá? Então, ó, a letra B é a resposta adequada para essa questão. Por isso que eu dei o bizu. Se for navegar no anonimato, não se loguem. Por quê? Porque mesmo você, como eu falei, no anonimato, mas logado, uma hora, como ele disse ali, ó, suas atividades são lembradas. Né? Dia tal, você acertou tal. É igual aquelas fotos que chegam para a gente, né? Lembrança do dia 27 de março de 2023. Então, quando você está logado e você se navega lá, no anonimato, depois o próprio, como ele disse ali, o próprio
serviço, né, de e-mail, ele te lembra. Então, muito cuidado mesmo. Beleza? A letra C, ele diz que o Chrome informa os sites, incluindo o Google, quando o usuário está usando o modo navegação anônima. Tá? O Chrome ele não informa nada. Tá? Quem sabe justamente são os servidores. Se você acessar no anonimato o G1 sabe que aquele IP tal dia acessou a plataforma dele. Ele não sabe o nome da máquina, ele sabe o IP. Então, quando ele fala que o Chrome informa, no Chrome não informa nada. O Chrome, a função do Chrome justamente é dar privilégio para você navegar. É isso, ele é uma ponte. Beleza? A D diz que ao usar a navegação anônima, a atividade aparece no histórico de navegação do Chrome. Não aparece nada de histórico aí. Se você está no anonimato, vai aparecer no histórico para queimar seu filme. Então, não aparece nada. Então, quem marcou a letra B, parabéns. Beleza? A nona questão diz lá o seguinte: os recursos apresentados na imagem são aplicativos disponíveis em qual dos navegadores está a seguir. Essa aí a gente nem precisa nem discutir, né? Todo mundo sabe que quando você aperta lá o Google Chrome, ele já aparece lá o Meet, os slides, o calendário, os chats, os sites, né? As fórmulas. Todo mundo sabe que isso só acontece no Google Chrome. Então, digamos que se eu quisesse transmitir uma aula como eu estou hoje, e se no meu computador tivesse só lá o Mozilla Firefox, eu não tinha como acessar o Google Meet. Ele não é um serviço da Mozilla Foundation, ele é um serviço do Google, da Google, né? Concorrente direto da Microsoft. Beleza? Então, essa aí, tranquila. A questão 10, ele fala o quê? Que presentes na página inicial do Microsoft Word, do pacote 365, em relação ao texto produzido, os botões de atalhos ilustrados a seguir, respectivamente as funções de alinhar à esquerda e alinhar à direita. Perfeito, né? A nossa questãozinha que eu falei para vocês, a 4, tá aqui eles, né? Alinhar à direita, alinhar à esquerda e alinhar à direita. Então, ó, perfeito. Alinhar à esquerda, alinhar à direita, tá? Do parágrafo. Então, tranquila também. A questão 11 já parte para o primeiro item do edital, que ele fala de hardware e software, tá? Então, quando ele diz que o processador, ele é considerado, tá? Deixa eu ver aqui. Meu povo, deixa eu só corrigir aqui, tá? Vou pegar aqui a borracha. Para abrir o recurso aqui, na 10, isso. Vou corrigir agora aqui, Darlan. Você tá ligeiro demais, viu? Por isso que eu voltei aqui a questão. Deixa eu botar a caneta de volta. Bora lá. Meu povo, aqui, ó. Quando ele diz alinhar à esquerda e alinhar à direita, tá? Simplesmente é que ele tentou confundir você. Então, voltando aqui, nosso amigo Darlando, ele entrou com recurso, a banca foi analisar o recurso dele e ele ganhou o recurso. Porque, na verdade, isso aí não é alinhar à esquerda nem alinhar à direita. E sim, isso aqui é um recuo do parágrafo, tá? Do texto. Então, ele diminui o recuo e ele aumenta o recuo, tá? Diminui o recuo do parágrafo, do texto, e aumenta o recuo. Então, não é alinhar à direita nem à esquerda. Então, nosso amigo Darlan entrou aí com recurso, a banca analisou e a letra da questão 10 é errada, tá? É errada. Tranquilo? Recurso aceito, Orlando. E questão alterada a letra. Beleza. Bora para 11. Eu já ia voltar quando ele entrou com recurso. Diz o seguinte: o processador ele é considerado quem? O cérebro e o computador. E ele é responsável por executar todas as
instruções e operações necessárias para o funcionamento do sistema. E aí diz o seguinte, que ele é responsável por interpretar o software e transformá-lo em ações físicas dentro do quem? Do hardware, da máquina, né? E ele diz o seguinte, portanto, pode-se dizer que o processador ele é o componente mais importante de um computador, uma vez que sem ele, nenhum software teria executado. O processador ele é o componente mais importante de um computador. Verdade, verdade. E eu pergunto, qual é o seu processador? Tá? Ou sua CPU? A gente falou isso lá na primeira aula, que CPU nada mais é do que processador, unidade central de processamento. Então, eu até brinquei que vocês têm que acabar com esse ditado popular que diz assim, minha CPU queimou, minha CPU tá lenta. CPU é nada mais é do que processador, tá? É C, isso, CPU. Então, ó, a CPU da Darlan é um Core i5, 11ª geração. O homem tá bem na fita, viu, Daniel? O homem tá bem. Beleza? Então, ó, certinho. A 12, ele diz o seguinte, que há vários tipos de navegadores que permitem o acesso à internet. Desde navegadores para dispositivos móveis, que é o que Darlan estava usando há poucos minutos antes de ligar o computador dele, né? Então, desde os navegadores para dispositivos móveis, certo? Como Android ou iOS, por exemplo, para desktop, como Windows, Linux, macOS. E ele diz o seguinte, e outras para dispositivos como Smart TV. E aí ele diz, dentre esses navegadores, um dos mais populares é o Mozilla Firefox, desenvolvido pela entidade Microsoft. Então, ó, dois erros aí. Primeiro que o mais popular, né, segundo aquela pesquisa que eu, no início da aula, eu mostrei para vocês, não é o Mozilla Firefox. Segundo a pesquisa, né, o navegador mais popular chama-se Google Chrome, tá? Google Chrome. E aí ele diz lá que seguindo lá o pilotão, vem o Safari e depois vem o Internet Explorer, o Edge e assim por diante. E aí o que acontece? Ele diz aqui, ó, dois erros. Mais popular, Mozilla Firefox. Errado. Errado, errado, errado. Certo? E aí ele diz o seguinte, outro erro, que a Mozilla Firefox ele foi desenvolvida pela entidade Microsoft. Errado. Mozilla Firefox ele faz parte da entidade chamada Mozilla Foundation. Mozilla Foundation. Então, ó, de cara, a galerinha já respondeu errado. Então, voto com o relator. Beleza? A 13 diz assim, ó, que lá no Google Chrome, ele é um navegador que permite que acesse aos sites da internet e que disponibiliza ao usuário informações sobre o histórico das páginas acessadas. Perfeito. Perfeito, perfeito. Essa aí não tem nem o que discutir, tá? Tranquilo. Vamos para 14, que diz assim, ó. É verdade que, ao realizar a limpeza de computadores, é recomendável você usar álcool isopropílico, pois ele não danifica os componentes internos dos equipamentos, ainda que o equipamento esteja ligado e o álcool seja aplicado em quantidades excessivas diretamente sobre o circuito. Então, ó, eu creio que muitos de vocês já ouviram falar em álcool isopropílico, tá? Álcool isopropílico. Quando o cara diz que para você fazer uma limpeza no seu computador é recomendável você usar álcool isopropílico, Darlando, de fato, verdade. O álcool isopropílico, ele é um álcool que ele não queima, diferente do álcool normal, o álcool 70. Quando eu falo queimar, não é queimar a pele, mas você sente aquela sensação, né, de um gel, né, que ele vai evaporar quando você coloca o álcool na mão, não é verdade? Você não sente? O álcool isopropílico não, ele parece água, tá? Mas ele tem alguns produtos, ou algumas substâncias que ele limpa, né? Tira de fato gordura, ele limpa. Então ele é recomendável sim.
Então, mesmo se a máquina estiver ligada, você pode jogar álcool isopropílico. E ainda vou dizer melhor a vocês, melhor do que álcool isopropílico, hoje, 90% do pessoal usa um cidadão chamado limpa contatos, tá? Que ele evapora, ele é instantâneo, ele evapora imediatamente, tá? Só tem um cheirinho meio forte. É assim mesmo, é normal. Então, assim, o limpa contato, ele só tem um cheiro meio forte, mas ele é instantâneo, né? Você apertou ele, parece com white lube. Então, ele reativa os conectores, tá? E faz limpeza. Então, por exemplo, quando você abre o seu computador, que a placa está suja, o que é que se recomenda? Você passa um pincel, desliga a máquina, obviamente, passa um pincel e pode apertar o dedo sem medo no limpa contato, sem medo de errar. Tá? Ele reativa os conectores da placa, fazendo com que os dados circulem melhor depois que está limpo. Tá? Então, melhor do que álcool isopropílico, chama-se limpa contato. Então, 14 está correto. Beleza? Vamos lá. A 15 diz assim, ó, e o scanner, ele é um dispositivo que permite a digitalização de documentos em papel, vírgula, convertendo em imagens digitais e podem ser armazenadas, editadas e compartilhadas em um computador. Então, 15ª questão, perfeita. O scanner permite você o quê? Digitalizar documentos em papel, digitalizar fotos, né? Converter as imagens digitais que foram armazenadas. Você pode editar depois, você pode compartilhar. E eu vou dizer melhor para vocês. Melhor do que um scanner, que tem que ter um dinheiro para comprar um scanner, né? Melhor do que um scanner para fazer tudo isso aqui, chama esse cara aqui, ó, chamado CanScan. O CanScan. Pode baixar depois na sua Play Store aí, CanScan. Ele é um aplicativo completo, tá? Ele escaneia o documento que você quiser. E ele automaticamente faz essa conversão. Então, por exemplo, diariamente nos meus relatórios, cada cliente que eu atendo, eu preciso preencher um OS, tá? Então, pela câmera do celular normal, na hora fica até legal, mas se eu anexar o sistema, ele fica meio embaçado. O CanScan não tem um problema. Posicione o celular em cima do documento, pode estar de lado, de banda, só posicionar em cima, tá? Torto ou não, passou da margem, não tem problema. Clicou lá em fotos, você vai ver que tem um desenhozinho da máquina, né? Ele fotografa aquele documento, aquela foto, mas ele faz um quadrado só no documento. Então, diferente de uma foto normal. Se eu botasse o documento em cima de um banco, ele ia sair o documento com o banco, com o chão, com tudo. O CanScan não. Se eu botar em cima do banco aquele documento, ele vai listar para mim, fazer um quadrado só do documento. Posso ter areia, posso ter cimento, posso ter um banco, ele não sai os adicionais, só sai o documento. Então, o CanScan, hoje, no mercado, é o topzera da galáxia. Beleza? Então, melhor do que... Fala, Dani. Ele também, no caso, é um dispositivo só de entrada, né? O CanScan? Hum. O CanScan, não. É de entrada e saída. Porque eu posso... A partir do momento que eu escaneio aquele documento, ele entrou a informação para o meu telefone, correto? Mas a partir do momento que eu clico em cima daquela foto e eu posso para compartilhar ela via e-mail ou via WhatsApp, ela saiu. Então, o aplicativo CanScan, ele de fato, ele é híbrido. Agora, quando se refere aqui ao scanner hardware, nesse caso, ele é só de entrada. Só de entrada. Isso. Beleza, porque assim, os componentes de hardware, a banca também gosta de cobrar, né? De entrada, de saída, híbrido. Aí a questão também da impressora, né? Só de saída, né? Impressora. Só de saída, né? Se ela for multifuncional...
Multifuncional, entrada e saída. Isso, ela é híbrida. E assim por Sim. diante. Beleza? Beleza, tá bom. Show de bola, João. Bora de 16, meu povo. Ele diz assim, ó. Os roteadores são computadores utilizados em redes. Os roteadores são computadores utilizados em rede de computadores, que fornecem serviços integrados de dados, vídeos e voz em redes com e sem fio. O que é que vocês marcariam aí com essa questão aí? O que é que vocês interpretam de um roteador? Errado, Darlando. Os demais, o que é que marcariam aí? Certo. Então vamos lá. O que é que você entende como roteadores? Né? É um aparelho que vai rotear a internet para um, dois, três, não importa a quantidade de pessoas, mas ele está roteando o sinal, tá? Chegou da operadora para ele e ele está distribuindo, beleza? É como se fosse uma doação de cesta básica. Chegou na ONG, a ONG distribui para as famílias. É assim que funciona. E ele diz que os roteadores são computadores. Já parou por aí. E eu acho que todo lugar que você chega, você quando vê um roteador, você não está olhando aquilo como um computador. Você está olhando como um aparelho de roteador, que tem duas ou três antenas. Aquilo ali não tem formato, nem chega perto de um computador. Não é verdade? Então, ó, primeiro erro está aí. São utilizados em redes como computadores. Errado. Primeiro erro. O segundo erro diz que fornece serviço integrado de dados, vídeo e voz. É erradíssimo. O roteador ele só fornece serviço integrado de dados, de pacotes. Beleza? Então, de voz e de vídeo, não. Mas tem roteadores com e sem fio, de fato. Beleza? Então, ó, 16, errado. Tranquilo? 16 errado. Vamos para o próximo. Ele diz assim: os cabos coaxiais são atualmente mais utilizados nas redes de computadores. Logo, é correto afirmar que toda a internet é interligada por meio desse tipo de cabo. Então, na aula que a gente deu aqui de redes de computadores, a gente falou um pouquinho sobre os cabos, né? Sobre os cabos. E aí eu até coloquei para vocês algumas imagens no dia dos cabos. Eu falei, esse cabo azul que todo mundo diz assim, o cabo da internet, o nome daquele cabo é chamado cabo de pá trançado, porque dentro daquela capa azul tem 4 pares, branco do verde, né, que é um verde trançado com branco, laranja do branco, marrom do branco e azul do branco. Então, aquele cabo azul que todo mundo diz cabo de internet é chamado cabo de pá trançado. Eu falei para vocês naquele dia que no começo da internet, né, de fato se usavam os cabos coaxiais. E os cabos coaxiais nada mais é do que aquele cabo branco que você hoje utiliza para antena. Antena. Então, quando ele diz ali que os cabos coaxiais são atualmente os cabos mais utilizados, a questão ficou podre. E ele diz que ele é interligado através que a internet é interligada através desse cabo. Não. Hoje em dia, o cabo mais utilizado chama-se o cabo de fibra ótica. Isso, Alan. Alan tá ligadinho aí, ó. Cabo de fibra ótica. Beleza? Então, questãozinha aí tranquila. Então, ó, 17 tá errado. 18 diz assim: que o identificador único composto por 12 dígitos hexadecimais atribuídos a cada interface de rede para comunicação no segmento físico da rede é o considerado endereço IP. Então, quem vem assistindo as nossas aulas já marcou errado, tá? Porque quando fala aqui o identificador composto, o identificador único, né?
de uma placa de rede nada mais é do que o famoso MAC. E isso sim é o identificador único. Eu ainda brinquei aqui que o MAC é como se fosse o CPF, né? Quando nasce uma pessoa, uma criança, ou morre alguém, aquele CPF não passa para o próximo que nascer, tá? Ele é único. Então, o identificador chamado MAC é o identificador único da placa, tanto da placa mãe como da placa de rede, e não endereço IP, como ele mencionou. O endereço IP vai ser o endereço lógico que cada máquina, ao interligar na rede cabeada ou sem fio, ele vai identificar. Então, a rede ela não vai identificar a marca, o modelo do seu computador, e sim ela vai identificar você através de um chamado endereço IP, que é o protocolo de interconexão. Então, quando você coloca a sua máquina na rede, você começa a distribuir e a trocar pacotes, tá? Por isso que ele é chamado IP, que é o protocolo de intercomunicação. Fechou? Vamos aí, 19, que ele fala assim, ó. Uma impressora multifuncional pode reunir em si diversos recursos, como imprimir documentos coloridos ou tons de cinza, digitalizar documentos e conectar-se à rede Wi-Fi. Essa daí, a banca disse, ó, acaba não estudou nada, veio para ver Teresina passear, eu vou botar uma questãozinha dessa para ele dizer que pelo menos acertou uma. Beleza? Então, vamos embora. A questãozinha 20 diz assim, o comando de teclado, tá? Comando de teclado F5, quando executado, durante a utilização do PowerPoint 2016, ele executa a funcionalidade de atualizar slide. Atualizar slide. F5, dentro do PowerPoint, ele tem a função de atualizar slide. Certo ou errado? Falando respondeu errado. Daniel respondeu certo. E aí? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês marcariam? Certo ou errado? No Power, quando você aperta F5, ele vai para a apresentação, tela cheia. Isso aí você é craque, né? Vive nas palestras aí, né? Essa aí não tinha como errar, né, Darlan? Essa aí não tinha como errar, né? Então, muito cuidado, hein? O F5, em uma página da web, justamente, numa página da web, ele atualiza a página, né? E numa apresentação de slide, como disse nosso amigo Darlando, ele faz a apresentação e não atualiza. Então, quando ele fala aqui, ó, atualizar, ele atualiza, esse F5 atualiza, se for uma página web, tá? Ele atualiza. Então, o outro comando seria Ctrl R. Ctrl R. Mais um aí, né, Dani? Mais uma pegadinha que não erra mais, né? Essa aí eu sabia que Darlan ia responder direto, porque ele vive aí nas palestras, nas apresentações aí, né? Então, ó, é erradíssimo. Beleza? Alt F5 também faz a mesma função. Show de bola. Isso aí. Lá na página Ele faz web, uma função a F5. mais. Isso. Quando você Agora apertar sim. o F5, ele vai para a apresentação na tela. Por exemplo, você vai apresentar no Data Show. No Data Show vai aparecer a tela. No computador, para quem está apresentando, vai aparecer uma tela de modo apresentação que ela tem 3 slides. Tem um slide anterior, tem um atual e tem um futuro para você ir se guiando. Positivo. E nesse comando que você acabou de falar aí, o Alt F5, ele aparece em tela cheia, né? Lá direto no Data Show. Certo? Show de bola, irmão. Então, ó, o PowerPoint, como eu falei para vocês, nos concursos é muito raro cair questões, mas quando cai é uma perdida mesmo, tá? Uma perdida. Beleza? Vamos de 21 aí. Diz assim, ó. A partir dos recursos presentes no grupo personalizar da guia design,
lá do PowerPoint 2016, em sua versão português, é possível, e ele diz, organizar objetos, alterando ordem e rotação e localizar e substituir texto. Aí ele diz, alterar o tamanho dos slides da apresentação e ajustar a formatação do plano de fundo. A C, ele diz que desenhar uma caixa de texto na apresentação e adicionar data e hora na atual apresentação. O AD, inserir formas prontas como círculos e adicionar equações matemáticas. Então, nosso amigo Daniel disse que marcaria a letra B. E, de fato, Daniel tem razão. Quando ele diz lá que grupo personalizar, lá na guia design já está dizendo, né? Você quer personalizar alguma coisa, personalizar. E ele diz que você consegue alternar, tá? O tamanho de quem? Do slide da apresentação, né? Você vai lá no seu design, quero alterar o tamanho lá no seu design, para ficar bem bonito. Assim como ele disse que você também, ó, consegue formatar quem? O plano de fundo, tá? No design. Então, lá no design, você pode botar um plano de fundo verde, azul, com imagens. Então, ó, quem marcou a letra B, como Daniel, perfeito. PowerPoint é muito tranquilo as questões. Não tem muito segredo, não. E aí o 22 diz o seguinte aí, ó. Que o recurso presente lá no PowerPoint, que permite armazenar uma série de características a serem utilizados como padrão numa apresentação, é denominada quem? Essa aí é a mais fácil que tem. Denominada nada mais do que o slide mestre. Ou seja, tudo que você faz no slide mestre reflete nos outros slides. Então, por exemplo, aqui, tá? Tem aqui gabaritando e formato. Então, eu só precisei colocar as informações em um slide e repetir para todos os outros slides, tá? Então, o slide mestre já está dizendo. É o cara que controla todo mundo. Tranquilo? Então, ó, vou marcar aqui para a galera quando assistir o vídeo. Slide mestre. Beleza, meu povo? Então, pessoal, resolvemos aqui 22 questões. Comentamos aqui o nosso último item do edital, tá? Do nosso edital do Piauí. E a partir de agora, vamos só resolução de questões, tá? Só resolução de questões. As meninas que vão fazer, como eu citei no início, a prova da educação, eu mando para ela depois os outros itens, tá? E como segurança de informação, como nuvem, backup, tá? Como eu disse a vocês, eu acho importante a gente também ver esses itens. Só que a galera que está focada aí no Piauí, só são 4 questõezinhas. Então, não adianta também se desesperar, não. Tudo que a gente viu até agora, eu tenho certeza que das 4 questões, você vai acertar as 4, tá? Vai acertar as 4. Então, da agora em diante, vamos só resolver aí questões. Só questões. E como disse nosso amigo Daniel, vou colocar muitas questões de Word, Excel e de atalho, tá? E de tecla de atalho. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de todo mundo, certo? Pelo esforço de cada um de sair do trabalho, da faculdade, do cursinho, de vir aqui, de acessar, de estar até agora com a gente, 12h10, tá? Agradecer a presença da nossa amiga Laninha aí. Viu, Laninha? Como eu disse a você, seja bem-vinda. Espero que tenha gostado da aula. Qualquer dúvida que você, porventura, teve, mas não quis comentar aqui, fala depois lá no privado. Maior prazer de responder, assim como qualquer um aqui, tá certo? E aí, tenham todos aí um bom feriado, né? E hoje é quinta-feira, então amanhã já é sexta. Mas muita gente diz assim, mano, Bolacha não falou nada até agora. Ela, com certeza, ela tá dormindo. Então, ela disse que só é bom dia quando o dia amanhece. Então, para mim, hoje é quinta, né? Mas para a gente, tem pessoas que dizem, não, quinta é só amanhã quando eu acordar. Então, um bom feriado aí para vocês, tá? Bom feriado para vocês. Bom final de semana. Cuidado aí, tome pouco vinho aí, viu, Daniel? Pouco vinho aí. E nossa aula vai ficar gravada. Quem depois quiser dar uma olhadinha, quem não assistiu, tá? Assiste lá, tranquilo, lá na plataforma. Vou ver se daqui para amanhã eu já consigo colocar ela para não perder tempo
nem o pessoal perdeu o foco. Os demais que não puderam assistir, tá? Depois, ao assistir a aula, vão tirar suas dúvidas e estaremos aqui juntos, né, nesse projeto aí, beleza? Então, um forte abraço aí a Leninha, a Natália, a Darlana, a Cláudio, meu amigo Daniel, viu? Mais uma vez, vocês dando um show de aula aqui. Claudão, hoje não deu para cochilar não foi? Hoje foi tranquilo. Darlana, irmão, obrigado mais uma vez aí pelo apoio aí, viu? Mais uma vez, obrigado por tudo aí. Viu? Leninha, a coroa dormiu, Daniel. Com certeza ela dormiu. Ela agora comprou um danado de um rato, um hamster. Puta merda, velho. Tem o que fazer. Foda. Beleza aí. Forte abraço pra vocês, João. Fiquem todos com Valeu, Deus até aí. mais, Gerson. Fique com Deus Quarta-feira também. que vem. Valeu. Tchau, Laninha. Tchau, Natália. Valeu.